estamos com mais um episódio do nosso podcast A Maternidade, Integridade e Direitos das Mulheres Negras. No episódio de hoje, vamos estar abordando sobre os impactos psicológicos na maternidade a partir da experiência da violência obstetrícia com esse olhar psicológico. Hoje estamos aqui com a psicóloga Ramine Ferreira. Prazer, doutora, um gratificante demais estar com a senhora aqui. Fala um pouquinho de você pra gente poder te conhecer, pra fazer esse bate-papo com a gente. Tá bom. Desde já quero agradecer pela oportunidade, tá? Pessoal, eu me apresento como Ramine Ferreira, né? Eu sou formada em psicologia e em psicanálise. São diferentes e se completam, né? Eu também fui formada pela abordagem psicanalítica, faço uma pós, porém não tem nada a ver com as duas, é mais sobre ensino e vou me especializar em saúde da mulher, em breve. No mais é isso. A gente falou no episódio anterior um pouco sobre a saúde da mulher, a saúde física, e a gente sabe que o ser humano ele é composto psicologicamente, biologicamente, né, e socialmente também. Então, nada melhor do que falar um pouco dessa visão psicológica, principalmente num tema tão relevante quanto esse atualmente. Doutora, como é que a senhora lida com isso no seu dia a dia e com as questões referentes a esse tema tão atual que deve ser abordado? Nas questões obstétricas, eu estava ali até pensando que, para mim, parece, assim, clichê, mas para mim é comum, por conta do público, né, que eu trabalho muito com mulheres, de certa forma, sofri violência obstétrica. Eu não vou ser aqui hipócrita dizer necessariamente foi por conta da questão racial, mas por conta do lugar da onde eu moro, na verdade, eu estava em outra cidade. E também porque a gente acaba vendo isso de forma corriqueira, mas ignora. Então, os impactos psicológicos são de verdade incontáveis. A gente vive numa reparação, né? E esse período obstétrico, vamos dizer assim, esse período da gestação, é um período de muita delicadeza por conta da questão hormonal, né? As mulheres, elas estão à flor da pele, literalmente à flor da pele. É como se os hormônios, a gente pudesse tocar nos hormônios, por isso que ela fica mais sensível, mais chorosa, mais irritada. E imagine essa junção de coisas com as modificações do corpo, com as questões emocionais, ambientais, né, dos lugares em que mora, as relações que em muitos casos estão quebradas com a violência de uma pessoa estranha, que deveria estar ali para promover um ambiente minimamente seguro. Então, os impactos começam desde crise de ansiedade a depressão a nível 3. Sim. A gente fala muito desses impactos e quando a gente pensa violência obstetrícia, a gente pensa na violência física ou às vezes até sexual, mas a gente ignora um pouco da violência psicológica. E ela, vou até falar aqui, mas depende de casos e casos, ela é a mais impactante, eu acho. É a que fica, é a que perdura, é a que dia após dia a mulher ela lembra daquela situação que ela passou e ela carrega aquilo como dor também, um momento que deveria ser de acolhimento. Tanto daqueles profissionais que estão com ela, tanto das pessoas que ela escolhe para participar. Então, define um pouquinho pra gente, doutora, o que seria essa violência psicológica. Ok. Para mim, né, que eu vou falar para mim, porque pode ter colegas que discordam totalmente. Toda violência ela vai começar no psicológico, ok? Por quê? Porque existem pessoas que podem até sofrer violência física, e é uma violência, não vou aqui diminuir esse ato, mas o psicológico sendo, entre aspas, preservado, essa pessoa ressignifica mais facilmente, vamos dizer, ela relabora. Quando a violência ela começa no psicológico e aí você pega essa pessoa e diminui o valor dela de gente, por exemplo, na palavra, você depois já tá com mimimi, a gente ouve isso muito. A dor não é para tanto, na hora de fazer tal e tal coisa não foi assim, aguente firme, pare de show, você está minimizando a dor e o sofrimento daquele ser, certo? Então, você pode ficar para depois. E aí isso vai guardando na memória, porque nossa mente não esquece, né? Que eu chamo de inconsciente, ela não esquece. Essa pessoa com certeza já ouviu isso em algum momento, ou já passou por situações assim, de que ela foi deixada de lado, de que ela, por exemplo, passou fome porque disse, você vai esperar por último. Aí chega na hora dela, ela não tem mais. Coisas assim que vai sendo somadas. Nessa hora, a mulher cria uma expectativa, né? Que vai ser diferente, que vai ser lindo. E aí
ela vive ali uma violência obstétrica no campo psicológico, desencadeia o que a gente chama de gatilhos, e ela pode ali, imediatamente, começar a desencadear aquilo que a gente chama de depressão. Porque a depressão pós-parto pode ser pré-parto. E ela pode ser pós-parto até depois de um ano. Por isso que é melhor, eu sempre falo, se não sabe o que dizer, não sabe como tratar, não fale nada. Diga boa noite, seja educado, minimamente gentil. E aí você vai poder condicionar aquela gestante, aquela mulher, a um ambiente melhor. Os impactos psicológicos, eles são muito profundos, porque a pessoa vai lembrar, por exemplo, da cicatriz de um parto cesariana, de uma cesariana, mas a palavra, não dói, ok? Voltando aqui. A cicatriz vai lembrar, foi do meu filho, mas a palavra, ela fica ali repercutindo, doendo, doendo, doendo. Ela disse isso e isso de mim. E aí, só para fechar a fala, o que é que isso pode desencadear? Um pânico de ambiente público. Eu não suporto injeção. Eu não aguento ver uma pessoa de branco. Eu não suporto hospital. E a pessoa não se lembra que talvez naquele dia foi por isso, isso e isso. Sim. Mas a mente lembra, entende? E isso pode... estava tudo bem e ela agora começou a passar mal, uma crise de pânico. Por quê? Quando você vai para a linha investigativa, por conta de episódios que as pessoas minimizam, entende? Isso é super importante quando a senhora fala dessa questão também da violência, que não é só no momento que está acontecendo ali o parto, ela também perdura durante toda a vida da vítima, né? Principalmente a mulher negra naquele momento, porque ela é tratada como forte, a mulher que aguenta, e aí isso carrega dores para o resto da vida das mulheres. Sim. E muito importante também falar nessa questão da rede de apoio, que ela precisa ter, principalmente ali também no período do puerpério, né, que é onde ela se encontra ainda mais fragilizada, é um combo de hormônios muito grande que ela sofre e isso traz alterações que são imensuráveis. O que a senhora poderia falar para a gente também um pouco da questão da visão psicológica ali como empatia? Tanto dos profissionais também, quando as vítimas procuram vocês, ou como a família também pode estar desempenhando esse papel, a vítima. Ok. Eu sempre penso assim, a gente fala de empatia como uma palavra bonita e nova que descobrimos, né? A empatia nada mais é do que a possibilidade de pensar, de dar o direito de dizer assim, se fosse comigo, eu gostaria que arrancasse o meu dedo fora. Como é que seria a minha vida sem esse filho que por conta de uma pessoa que estava dormindo deixou que ele morresse? Porque isso é violência também. Com certeza. Como eu ficaria com essa cicatriz que eu jamais vou poder apagar porque eu não tenho condições financeiras para fazer uma reconstrução? Se coloque nesse lugar. A empatia é essa possibilidade mínima de eu me questionar. Se eu tiver humanamente essa capacidade, eu já me torno uma pessoa empática. Então, eu sempre digo, dê um passo atrás na agressividade, na rudialidade, né? Na soberba, na vaidade de dizer eu mando aqui, o médico sou eu. Essas questões que a gente ouve muito. E o que seria essa rede de apoio nesse momento? Informação, gente. A melhor rede de apoio é a informação. Quando eu sofri violência obstétrica, eu era desinformada, eu era jovem, apesar de já estar no terceiro filho. As leis eu não sabia ir atrás e nós fomos assim totalmente desinformados. Eu lembro como hoje a enfermeira falando, doutora, vai colocar a sonda nela? E ela falou, não, essa menina veio de jeito que é assim à toa. Eu fui com meu marido, eu fui com a minha família e eu fui por uma necessidade. E ela me deixou sem sonda. Tinham 8 gestantes, fui a única sem sonda e eu tive uma infecção urinária porque ela não quis colocar a sonda. Isso é a violência. Mas a minha rede de apoio estava presente, porém desinformada. Então, se você tem uma rede de apoio mínima, mãe, tia, vizinha, amigo, pai da criança, marido, companheira, informe-se. A rede de apoio nesse momento e para qualquer momento é a parte mais importante. Que dá segurança, estrutura mentalmente, estrutura emocionalmente, é aquela que vai fazer você ter um pouquinho mais de força na hora do parto, que às vezes se for natural, você acha que não tem mais. A rede de apoio, para mim, nesse momento, é uma das mais importantes. Com certeza. Quando a gente fala também, doutora, da mulher negra nesse papel, a gente tem que citar o racismo obstetrício também. Como eu citei antes, tem essa questão do, ela é negra, ela aguenta, ela é forte, né? Não precisa disso, não precisa de ninguém lá, porque não vai aguentar, não precisa chorar, não precisa gritar, sendo que não é assim. Não. Pela visão da psicologia, o que você pode trazer pra gente sobre esse racismo obstetrício? A questão pontual do racismo, eu acho que o racismo, vou usar esse termo aqui meio chulo, estoura lá, né, no campo da obstetrícia, já tem na pessoa. A pessoa já é assim, ela só aproveitou do poder ali para poder manifestá-lo. E a mulher negra que é tratada por mais forte,
por ser negra, e aí ela merece passar por mais dor, na verdade ela está sendo excluída, minimizada. Ela, de uma certa forma, isso fica maquiado. Porque, veja bem, se eu lhe disser, você é mais forte, isso não parece elogio? Com certeza. Mas é maquiado, na verdade, da minha arrogância, de dizer assim, espere, porque eu não vejo você valor. E esse racismo, ele precisa ser combatido com informação e justiça. Né? Hoje mesmo eu ouvi uma coisa assim, nós precisamos nos munirmos de informação judicial e entender que isso é ao nosso favor. Esse racismo, ele precisa ser combatido na pessoa, porque quando chega nessas classes, isso é tão forte que a mulher negra ela não se sente no direito de perguntar, de pedir água, de pedir ajuda, porque ela já se sente na obrigação de esperar, porque ela é forte. Já passei por isso, estou acostumada, eu já lido com isso sempre. Não pede não, porque se falar vão dizer isso e isso de você. E então, se você percebe que é o que a gente chama de estigma, uma mentira maléfica e ácida, que vai sendo repetida até tornar-se uma verdade nas mentes mais fracas, no sentido de condição, né, de informação, nas mentes, naquele público que tem menor acesso à informação. Então é muito fácil condicionar o outro a esse lugar, entende? E quando a pessoa pratica isso ali, você pode ter certeza, ela já é, ou já era, só fez esperar o palco certo para estrear ali seu racismo. E isso é, assim, de forma tão ácida e negativa, que distancia a pessoa do seu direito legal, direito. Sim, verdade, doutora. Fazendo um link com todas essas falas que a senhora falou, eu só consigo me lembrar de alguns pensamentos que durante a vida eu venho reunindo também, que é muito importante a gente saber em que sociedade a gente está inserida, o meio e sobre tudo o que está se passando dentro dela. Porque se a gente conhece a nossa realidade, os nossos direitos e as nossas capacidades, a chance de acontecer novamente violências obstetrícias ou outras violências também, elas vêm sendo cada vez menores. Sim. Porque pessoas que conhecem a sua realidade, o seu direito e tudo que ela deve buscar para ser amparada, ela vai sanando situações como essas. Doutora, recapitulando um pouquinho da sua fala, a senhora fala desse intervalo de tempo também que a mulher ela tem para procurar a rede de apoio e ajuda quando ela passa por esse momento de violência obstetrícia. A quem ela deve procurar dentro da saúde, dentro do campo psicológico, para poder ser amparada? Sim. Falando aqui do meu viés, né, que é da minha área, geralmente a pessoa quando sofre uma violência fica com traumas, que é visto através do comportamento, porque ela vai mudar. Né? Se ela sorria mais, vai sorrir menos, enfim. Então ela vai relatar para a rede de apoio. É o primeiro passo. Essa rede de apoio, se for no período que essa mulher não pode estar, vamos dizer, saindo ali, indo a lugares públicos, essa rede de apoio precisa ir a buscar os direitos, né? E aí aos direitos mesmo judiciais. Né? Relatar. Tem gente que vai até, por exemplo, à diretoria do hospital, mas é preciso mesmo registrar um boletim de ocorrência. Se necessário for, vá ao psicólogo, peça um relatório, porque isso também ajuda a comprovar o dano causado a essa mãe. E outra, não é uma questão de 30 dias, 60 dias, isso pode repercutir por mais de um ano. Entende? Eu conheço um caso que tem se alastrado aí por mais de um ano e meio. Então, é necessário, o caminho é esse, a rede de apoio, digamos que essa mulher fale para essa rede de apoio, enquanto a rede de apoio puder, registrar um boletim, procurar a diretoria e também um relatório psicológico, faz muita diferença. Doutora, foi um prazer tê-la conosco, tratando dessa visão psicológica assim tão importante, né, nesse quesito de violência obstetrícia. Agradecemos a sua participação. Fiquem ligados no próximo episódio, que tem muita coisa boa pra gente falar sobre esse tema e muitas curiosidades também. É isso, pessoal.